Mas o desafio é construir um projeto político que engaje as pessoas, que desperte essa paixão, que faça mudar comportamentos, como os evangélicos fizeram e o PCC fez. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da Federação do Comércio, da FEComércio de São Paulo, e eu estou com o cientista político Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e autor de uma série de livros, estudos e conteúdos que têm tratado aspectos gerais associados à violência no Brasil e, em especial, em alguns dos mais relevantes centros urbanos do país. Bruno, obrigado. Uma alegria estar com você. Uma honra aqui bater esse papo. Bruno, no seu livro mais recente, A Fé e o Fuzil, você estabelece um estudo em que existe uma relação ou uma tentativa de percepção, enfim, uma interpretação de uma percepção acerca de como a religião transformou o crime nas últimas décadas no Brasil. A primeira questão aqui seria pensar em que medida isso pode ser visto como um fenômeno generalizado no país, ou em que medida isso estaria concentrado em algumas localidades às quais você teve um contato e percebeu essa relação. Mais do que transformar o crime, eu acho que religião e crime convivem em territórios semelhantes, né? E cresceram em momentos semelhantes, que foram momentos de intensa urbanização das cidades brasileiras e de grande desordem nas periferias brasileiras, que eram resultado desse processo de urbanização. De um lado, a gente imaginava, e a gente debatendo política, anos 80, que a nova república e o processo de educação e construção de um novo Estado mais justo, que a gente pregava naquele processo de redemocratização, iria criar uma nova civilidade urbana, mas imposta de cima para baixo, como se a partir do Estado a gente conseguisse trazer essas partes mais afastadas, formadas de população vindas das zonas rurais, vivendo nas cidades, para a civilidade, né? E o que a gente viu é um Estado que foi ficando fragilizado e organizações que foram surgindo de baixo para cima como forma de lidar com os desafios da vida na cidade. As facções, elas são um fenômeno que surge a partir do crescimento do crime contra o patrimônio e do inchaço das prisões para lidar e organizar e gerir o tráfico de drogas, que é um mercado bilionário. E as igrejas, elas são uma forma de você criar uma espécie de maçonaria de pobre para permitir com que as pessoas, a partir de novos símbolos, crenças, novos propósitos de vida, amor a si próprio, crescimento de autoestima, passassem a sobreviver num mercado, num ambiente que exige dinheiro e você precisa ter dinheiro. Então, de um lado, eu mostro esses dois processos de construção de soluções para as misérias nas cidades que têm muitos pontos em comum. E por isso convivem, tem muitos pontos em comum. Por exemplo, tanto o crime quanto as igrejas, elas redefinem comportamentos a partir de construção de novos propósitos. Então o crime, por exemplo, fala para os jovens que estavam se matando em São Paulo: olha, parem de se matar, o crime precisa fortalecer o crime, o nosso inimigo é a polícia, vamos bater de frente com o Estado e vamos bater de frente com o sistema. Eles constroem um novo discurso, novos ideais para a carreira criminal e redefinem comportamentos. A igreja, da mesma forma, eles constroem novos propósitos, falam da eternidade, do papel do dinheiro, a teologia da prosperidade, do papel, com o passar do tempo, do controle político, e vão redefinindo comportamentos e botando todo mundo na mesma página, criando novos grupos e novas formas de viver na cidade. Então, é mais essa conversa sobre esses dois mundos que estão surgindo nas nossas franjas, sem que a gente visse e prestasse atenção, né? Isso representaria dizer que a ausência do Estado criou organizações que, em alguma medida, permitem uma lógica de pertencimento, uma lógica de proteção, uma lógica até mesmo de acesso a serviços e a demandas específicas de determinados setores da sociedade que se viram
nas extremidades da cidade sem acesso a essa lógica do Estado. Agora, aparentemente, Bruno, não seriam coisas ou fenômenos muito diferentes, a começar, por exemplo, por uma lógica da legalidade. Quer dizer, uma coisa é o crime organizado, outra coisa são organizações religiosas. Estas, aos olhos do Estado e no nosso Estado principalmente, quase inquestionáveis. Estes, por mais ameaçadores que sejam, facilmente alocados numa lógica de que convivem dentro de uma órbita do crime. Como é que estes dois ambientes convivem e disputam espaço ou solidarizam espaço? Isso para mim sempre foi uma questão. Eu sempre lidei com esses dois assuntos por escrever sobre violência e sobre homicídios e sobre crime. Eu entrevistando homicidas, entrevistando criminosos, essa sempre foi a minha abordagem, né, tentando ouvi-los para escrever a respeito. Muitas vezes eu tinha que apelar para os ex-homicidas, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes que eram os convertidos. E essa sempre fez parte da minha cena de apuração e de campo, né? Só que eu colecionava essas histórias que eram sensacionais porque eles falavam sobre o passado deles no crime, porque era até um testemunho da força, da transformação de Deus, de Jesus na vida deles, mas eu não sabia o que fazer com essas histórias porque eram histórias pessoais, porque eram histórias de superação, de transformação, de metanoia, né, como eu falo no meu livro, você reformata a cabeça, é impressionante, né? E que eu achava muito interessante, mas eu não achava que era um tema público, porque eu achava que estava muito ligado a transformações privadas, de religiosidades e crenças, que se você começa a entrar num terreno meio pantanoso, que assim, você vai escrever sobre a crença dos outros, é sempre um assunto muito delicado, é um tema privado, né? Todo mundo tem direito à sua própria, então você começa a entrar. Mas eu comecei a achar que tinha a ver com a política e deveria ser um tema público, a partir do momento que eu comecei a apurar a República das Milícias e entrei em contato mais próximo com a cena do Complexo de Israel, que é um traficante, né, como os cariocas apelidam, que era pastor e virou chefe de uma comunidade e se diz um profeta, um traficante ungido e passou a usar a religião para governar e para produzir obediência e para construir legitimidade na autoridade dele, que é o Peixão, do Complexo de Israel. O Complexo de Israel é um conjunto de 5 favelas do Rio, pertencente ao 3º Comando, conseguiu tomar várias comunidades do Comando Vermelho, a partir de um discurso religioso. E ele se dizia um ungido de Cristo. Então, quando a religiosidade passou a ser usada como justificativa de poder, eu achei que era um momento de tentar pensar sobre esse tipo de poder religioso e, ao mesmo tempo, criminal, mas que passou, ao mesmo tempo, a fazer parte da nossa política também, né? Então, você vê na política surgir esse discurso do confronto, esse discurso anti-Estado de Direito, anti-Constituição de 88, com a religiosidade colocando valores ou questões ou categorias como bem e mal no debate. Então, foi o momento que eu achei que era justamente pensar esses dois mundos que vinham produzindo uma nova forma de poder no Brasil. Poder criminal e econômico dos negócios ilegais, mas também poder político e econômico pelos defensores da indústria armamentista, da agroindústria que destrói matas e que não respeita a legalidade, garimpeiros, venda de madeira e por aí vai, né? Os negócios começam a se misturar. Agora, a conexão desses universos com a política, né? Quer dizer, se por um lado eu consigo tirar de uma parte de algumas religiões representantes políticos muito marcados como candidatos, né, inclusive usando seus títulos religiosos para se apresentarem como candidaturas ou apoiando candidaturas, o mesmo, dessa forma explícita, eu ainda não consigo fazer do ponto de vista do crime organizado. Quer dizer, ninguém se candidata legalmente, pelo menos em tese no Brasil, dizendo... defendendo os negócios do crime, Exato, né? Eu sou chefe do tráfico no morro tal e quero o seu voto. Não, claro. Né? Quer dizer, pelo menos explicitamente, né, isso não acontece. Em que medida que o crime organizado pode se utilizar dessa pavimentação de contato com este universo religioso, que óbvio, a gente não está aqui generalizando, mas com parte desse universo religioso,
para também ocupar um espaço dentro da política muito estratégico por uma série de aspectos aí? Um tipo de crime ele não consegue, você tem razão. A droga ainda é um grande tabu e um grande estigma, porque as pessoas têm medo da desordem. E droga está associada à loucura, à imprevisibilidade, à perda de controle, né? Então, você defender um negócio de drogas é como você defender o grande medo urbano, na verdade, né? Um negócio que causa medo nas mães, causa medo nas famílias, de perder pessoas para o vício da droga, para o consumo excessivo. Tudo isso é um grande tabu e por isso não existem pessoas vinculadas a esse negócio se colocando como defensores desse negócio na política. Você tem, por outro lado, garimpo, um tipo de agroindústria mais agressiva, ou mesmo milícia, né? Uma polícia violenta, truculenta, que faz guerra ao crime, mesmo milicianos, né? Hoje o Rio de Janeiro é a principal prova disso. Esses conseguem um discurso da guerra contra o crime, ou do dinheiro, do empreendedorismo, de alguma forma conseguem se articular, né, na política. Agora, no caso do tráfico de drogas, a grande diferença, e é um pouco que eu conto no livro A Fé e o Fuzil, a partir dessa história desse processo civilizatório da cena criminal em São Paulo, via facções, misturando com um discurso religioso, é que chega a partir de determinado momento, a partir de meados dos anos 2000, 2010, que as facções começam a organizar o crime e conseguem dar o salto de qualidade importante que é chegar no atacado da droga, que é onde está o grosso do dinheiro, né? O PCC chega nas fronteiras, nos mercados fornecedores, produtores de droga, passa a vender para os estados brasileiros, as facções se nacionalizam e passa a exportar para a Europa. Esse dinheiro é um dinheiro grosso, que vai crescendo e vai se avolumando ao longo desses últimos anos, a ponto de hoje o PCC está vendendo em dólar para todos os continentes do Brasil. Isso gera uma outra situação, porque esse dinheiro entra e ele é lavado e legalizado. Então, você tem hoje, que é uma história que eu conto, empresas que transportam boa parte dos passageiros de São Paulo no transporte público, que segundo a polícia são ligadas ao PCC. Então, boa parte dos passageiros de São Paulo, segundo a polícia, são pessoas investigadas por estarem ligados ao PCC. Times de futebol, o Água Santa, por exemplo, segundo a investigação da polícia, vem apontando, que foi vice-campeão paulista do ano passado, o presidente era dono de uma empresa que tinha suspeita de ter ligação com o PCC, um diretor foi executado há 2 anos atrás e com ligações com o PCC. Mas não é o traficante, é o empresário. Já não é mais o moleque da biqueira que a gente tinha medo, que nos assalta. Não, é o cara que de repente tem uma empresa, tem um Moes que está investindo na área de saúde, entrando nas prefeituras, que também tem uma série de investigações já apontando essa lavagem de dinheiro e essa economia que precisa girar e começa a criar novas formas de legalizar a entrada desse dinheiro na economia pela política. Então o PCC nessas eleições está investindo principalmente em câmaras municipais e prefeituras para entrarem na prestação de serviço, terem empresas legalizadas e conseguirem dessa forma lavar dinheiro nessas empresas. Mas não é mais o traficante, é o empresário, é o cara que agora tem cerca de 200 áreas ocupadas e invadidas no entorno da represa Guarapiranga e represa Billings, para a construção de condomínios de médio padrão, de classe média, como o ex-vereador Gilberto Natalini fez um dossiê, apontou todas as áreas, o que estava acontecendo, com participação do PCC para lavar dinheiro nessas áreas. Então você tem toda uma economia que passa a ser aquecida a partir da lavagem do dinheiro do crime. Então, eles passam a entrar no Estado, passam a entrar na economia, assim como as máfias entraram, disfarçados, né? Com uma nova identidade, como respeitado. Então também é um cara que dá dinheiro para a igreja, é um cara que frequenta o culto, que é um cidadão de bem, mas não é mais aquele moleque que a gente tinha medo, o representante do tráfico de drogas e da desordem que a gente via há 20 anos atrás. O que é interessante nisso é como a gente consegue notar que este crime organizado ou esta lógica criminosa se serve bem
e se esconde bem em diversos ambientes ideológicos. E como se entreacusam, né? Porque existe muito da direita acusar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores de ocultar o PCC, assim como existe muito da esquerda acusar a lógica, por exemplo, do bolsonarismo de ocultar as milícias e de subsidiar uma lógica política miliciana, e a gente fica nessa percepção de que ou é o sujo falando do mal lavado, ou é uma coisa ancorando a outra e alguém mais esperto do que ambos se servindo dos dois lados. Quer dizer, é possível identificar nitidamente a existência de lados ou é possível dizer que existe efetivamente uma capacidade extraordinária de se servir das situações de formas diversas, Bruno? Eu acho que hoje o quadro principal, né, é que as ideias de reforma de Estado foram minguando. Hoje parece haver um certo ceticismo. Se a gente, na Nova República, tinha uma espécie de utopia, os dois, PSDB, PT, formado na teologia da libertação, nos movimentos sociais, aquele momento da Nova República, uma utopia de criar um Estado que rumasse no sentido de uma Dinamarca, de uma Suécia, uma social-democracia com liberdade e justiça, quem sabe o Brasil, construído um Estado racional, Banco Central dependente ou independente, qual o tamanho do Estado, era esse o debate, quem sabe a gente conseguiria reformar e criar uma sociedade mais justa. Existia essa utopia e essa esperança e essa expectativa em relação à política. A impressão é que passa a haver um certo cinismo e descrença no papel do Estado, o mercado passa a ser cada vez mais forte e o desafio de você ter dinheiro nas cidades passa a ser o grande desafio de vida das pessoas. Então o que adianta você fazer parte do movimento social e cobrar o Estado por mais direitos? Você não tem dinheiro nem para pegar passagem de ônibus para ir fazer o protesto. Você precisa ter dinheiro, você precisa sobreviver na cidade com dinheiro. As igrejas evangélicas entram muito nessa seara, né, oferecendo essa crença em si própria, essa rede de apoio empreendedorística. E ao mesmo tempo você tem uma visão quase apocalíptica, vem muito com os evangélicos, mas assim, o mundo está fadado a acabar dessa forma. E as reformas são impossíveis. A gente precisa viver o presente, sobreviver no presente. Então tem um certo cinismo em relação a qualquer debate sobre projetos de Brasil. Então o que existem são grupos brigando por dinheiro e poder na política, né? Você não tem mais uma proposta, um grupo representa uma proposta de reforma de Estado nesse caminho, diferente daquele que também poderia dar certo. Não, mas eu acredito nesse, racionalmente, e por esses motivos, por essas minhas crenças racionais, eu acredito nesse e eu acredito não. Não, a gente precisa sobreviver, estar no poder, ter dinheiro para garantir a sobrevivência do nosso grupo. Você tem uma disputa política muito vinculada a dinheiro, muito vinculada à capacidade de financiar campanhas. E isso faz com que esse dinheiro do crime seja muito bem visto às vezes, independente da corrente ideológica. Mas, obviamente, não existe um partido organicamente vinculado a eles. O que existem são relações muitas vezes isoladas e estratégicas de algum, mas cada vez maiores, porque esse dinheiro é cada vez mais importante de uma forma geral. Se a gente fizer uma soma de tudo aquilo que foi posto aqui, a gente assiste a um enfraquecimento do Estado predominantemente sob três lógicas. Uma lógica mesmo de deslegitimação de parte do Estado e de parte da política. Uma lógica de ausência do Estado no que diz respeito à presença de direitos sociais ou de políticas públicas, né, em determinados ambientes onde essa violência se prolifera e cresce de maneira significativa e finda legitimando toda essa lógica criminosa, religiosa, enfim. E um terceiro ponto, um desmonte do próprio Estado, no que diz respeito, inclusive, à sua própria capacidade de fazer justiça, digamos assim. Existe, ao seu ver, Bruno, e sei que essa pergunta talvez seja extremamente valiosa, mas do ponto de vista até de marco civilizatório, assim, existe alguma alternativa para aquilo que a gente convencionou enxergar e chamar de Estado, que nos leve a algum lugar um pouco mais tranquilo, menos ameaçador? Eu acho que a gente
tem quase um compromisso ético de ter esperança com isso, em relação a essa construção, né? Quando você fala de ausência de Estado, tem ausência de Estado, mas também tem a presença distorcida do Estado. Então, se você tem uma polícia que mata e prende excessivamente determinados grupos e enche as cadeias com esses grupos, você fomenta o discurso antissistema que o crime usa para mobilizar grupos nas facções. Então você tem uma presença marcante do Estado nesses lugares, só que é uma presença distorcida do Estado. Da mesma forma, você tem uma nova ideia de Estado, me parece, uma nova ideia da política, que passa a ser vista como guerra, como confronto. Você tem alguns inimigos que atravancam o desenvolvimento do país, podem ser os comunistas, os globalistas, os cidadãos que são contra os valores bíblicos, as feministas. Você vai pintando uma guerra e você passa a se colocar como representante do grupo do bem, que vai assumir o Estado e vencer essa guerra. Então o Estado, ele deixa de ser visto como representante do interesse coletivo, responsável em produzir justiça e diminuir o confronto entre as diferenças e proporcionar o convívio entre as diferenças, né, que é o papel do Estado moderno, para ser apropriado por um grupo que passa a ser visto como representante de determinados valores empreendedorísticos, do bem, etc., religiosos, bancada da Bíblia, do boi, tradicionais e do boi, da arma da Bíblia e tudo mais, da bala, etc., como representantes de alguns valores contra aqueles que atravancam os valores. Então você tem um Estado que é apropriado para favorecer a intenção e os valores, a vida dessas pessoas, os negócios dessas pessoas, os empreendimentos dessas pessoas, né? Então você tem uma nova visão de Estado muito vinculado a esse discurso do confronto e da guerra contra aqueles que são vistos como representantes do atraso, representantes do mal, representantes do comunismo, representantes do socialismo, etc. Então eu acho que a solução é a política, não é a guerra. A gente não pode pegar armas do outro lado e criar nosso próprio discurso contra esse grupo. A gente tem que descobrir uma forma de conversar e de construir uma instituição que represente os interesses coletivos, que dialogue, inclusive, com a extrema-direita. Não tem saída a não ser a política. E isso, a partir disso, é necessário você ter conversas em comum. Então, por exemplo, pessoal, em relação a essa questão das drogas, a droga é um tabu. É difícil você falar sobre drogas numa comunidade que a mãe perdeu o filho para o tráfico ou para o consumo excessivo, ela luta desesperadamente para que o filho tenha um futuro. Então você vai falar de droga, vai fazer com que ela arrepie os cabelos, né? Ela vai ver você como um maluco, né? Coisa de quem é rico, não sabe qual é o problema e tal. Mas ao mesmo tempo, você tem esse desafio de que esse mundo ilegal fez com que as facções crescessem se oferecendo e virando um governo do crime. As facções são o governo do mundo ilegal. Eles conseguiram mediar as relações e proporcionar concorrência, proporcionar profissionalismo, virando o governo do crime. Então, às vezes você falar em regulamentação desse mercado é porque a gente quer mais Estado regulamentando as coisas. A gente quer que essas regras sejam criadas pelo Estado e gerem receitas para a gente pensar nos interesses coletivos, porque senão o crime faz isso, como está fazendo isso, e por isso ele tem tido cada vez mais influência política. Então a gente, ao mesmo tempo, tem que descobrir formas de conversar sobre esses temas e sem hipocrisia, e ao mesmo tempo valorizando a inteligência dessas pessoas que, de repente, muitas vezes a gente, vendo como iletrados, lidou com um certo preconceito, como se eles fossem capazes que a gente fosse civilizá-los. Eles criaram um mundo novo nas nossas cidades, sem que a gente prestasse atenção, os evangélicos, as facções e tudo mais, porque tem muita inteligência, muita criatividade aí, né? Muitas soluções vindo de baixo. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa construir política, ver que existem muitos
objetivos em comum, interesses em comum e levar isso para a política, não tem outra saída. Eu queria pensar um pouco este levar para a política, quer dizer, esse discurso do nós contra eles não é novo, né? Já marcou governos de diferentes segmentos ideológicos no país e esse conflito, claro que alguns conflitos podem ser mais acentuados, outros menos, enfim, mas a gente chega em 2022 com um conflito absoluto entre duas partes, né? Nunca nós no Brasil havíamos assistido intenção de voto espelhada em rejeição. Se a gente voltar algumas décadas no tempo e formos nos servir de tudo que a sociologia falou sobre o brasileiro, né, ao longo de décadas, com estudos nos caracterizando, parte desses estudos nos caracterizam ou nos caracteriza como uma sociedade extremamente violenta e que, por vezes, tem dificuldade de estabelecer os limites oficiais para a exacerbação da sua própria violência. Então nós linchamos muito, nós assassinamos muito, nós agredimos muito, etc. Em que medida que esse universo atual da política se serve dessa característica do brasileiro como uma violência? Quer dizer, em que medida parece que a gente tem efetivamente uma tempestade perfeita nesse sentido? Olha, Humberto, você sabe que essa visão mais culturalista, essencialista do brasileiro, né? Eu testemunhei no campo e no laboratório São Paulo, aqui, né, que eu convivi, uma reversão de expectativas que para mim foi impressionante, porque eu comecei a entrar nesse tema de pesquisa, né, a gente foi contemporâneo na Faculdade de Ciência Política, nos mestrados e doutorados da vida, mas quando São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. E eu tinha ido fazer pesquisa com os homicídios vinham crescendo há 40 anos, e eu ia apresentar na minha dissertação de mestrado a explicação por que vinha crescendo, por que continuaria a crescer, porque os homicidas, de um lado, eles justificavam as mortes, falando que todo mundo que eles matavam merecia morrer, e cada morte gerava vinganças e um círculo vicioso que gerava um efeito multiplicador que me impressionou demais. Era essa o meu tema do mestrado. E eu achava que ia continuar crescendo, porque uma morte gerava vingança, aí o cara matava o outro, ia lá, matava o outro, ia lá, matava o outro. Eu acompanhei casos de 10 anos de mortes entre pessoas, uma morte que o Ministério Público chegou 5 anos depois a 156 homicídios decorrentes de uma morte, por causa desses círculos de vingança. Eu falei, bom, isso não tem solução. Eu comecei o meu mestrado falando, isso não tem solução, isso só vai piorar, isso é um caos. E, assim, a minha sensação era de ter entrado no portal do inferno, assim. Aquela sensação incidente em Antares, assim, primeira parte, assim, todo mundo matando todo mundo por alguma razão. Caos e só vai piorar. E aí eu comecei a fazer um mestrado e depois fui fazer o doutorado. São Paulo reduziu os homicídios em 80%. E eu não vi nenhum governador ou nenhum político falando a gente precisa reduzir os homicídios, essa é a nossa bandeira. Não, a coisa foi diminuindo sem que eu conseguisse compreender o que estava acontecendo, sem que eu conseguisse entender. Então, por isso, para mim, ficou muito forte essa questão da produção de autoridade e do papel da promoção de um propósito e de um discurso capaz de transformar identidades, que foi o que o PCC fez a partir do momento que ele passou a falar, olha gente, a gente está se matando aqui, o nosso inimigo é a polícia, vocês estão equivocados, vamos organizar os grupos nas prisões, as prisões estão crescendo, vamos controlar as prisões e vamos ganhar dinheiro. E vamos bater de frente com o sistema e vamos obedecer às regras, porque todo mundo vai ganhar com essas regras. Então você produziu obediência em uma nova forma de comportamentos e eu vi isso acontecer. Eu vi o comportamento se transformar. Eu vi as pessoas mudarem a partir de um projeto que foi construído no crime, pelos criminosos. Para mim isso foi muito forte. Mas isso dá mais uma marca de que é um Estado mesmo. Que eles tentam produzir obediência, não é um Estado, né? Porque eles estão na ilegalidade, mas é um governo do crime, né? Eles são um governo do crime. Então, o Estado tem esse desafio de produzir obediência, só que essa produção de obediência ela depende de um projeto, de um propósito, a gente precisa se enxergar fazendo parte desse projeto. Ele precisa comprar os corações e as mentes, mas isso depende de um projeto de futuro.
Então, eu acho que a política é a solução. A gente precisa pensar sobre o futuro. A gente precisa pensar o que nos define. As pessoas precisam se sentir inseridas numa crença nova que contemple diferentes grupos que hoje estão brigando por si. Porque assim, de um lado você tem os extremistas dizendo o seguinte, bom, a gente está do lado do bem, a esquerda representa o mal, você tem um discurso meio religioso, meio da guerra, anticomunista, que pegou em vários lugares do mundo a partir das redes sociais, desse discurso emotivo, das bolhas e tudo mais, uma nova configuração tecnológica. Mas é muito cedo, eu acho, que para isso ter se cristalizado, porque essas novas tecnologias chegaram agora, a gente está aprendendo a lidar com isso. Talvez a gente consiga romper essas bolhas, talvez a gente consiga propor novas perspectivas de futuro, talvez a gente construa projetos e renove a esperança das pessoas. Não que seja fácil, por enquanto está longe, eu não vejo nada perto de acontecer. Talvez um discurso do ambiente, o papel do país como pulmão do mundo, para evitar o colapso planetário, esse parece ser uma pista, uma possibilidade, mas o desafio é construir um projeto político que engaje as pessoas, que desperte essa paixão, que faça mudar comportamentos, como os evangélicos fizeram e o PCC fez. Eles fizeram isso, né? Então, era nesse ponto que eu queria chegar do ponto de vista do outro lado dessa moeda. Quer dizer, tem que ser algo tão atraente quanto uma capacidade extraordinária de gerar fé, uma capacidade extraordinária de gerar negócio, uma capacidade extraordinária de gerar proteção e uma capacidade extraordinária de empreender. Tudo bem, aqui está com o negócio, enfim, mas, Bruno, não é muito potente em relação ao desafio de se contrapor a isso, quer dizer... Eu fico pensando... Esse é o estado atual do crime organizado, quer dizer, é algo efetivamente muito potente. É potente, da igreja também, né? E eu fico me perguntando isso, né? Eu acho que são questões que se colocam... A gente escreve, né? Eu como jornalista também, no calor dos acontecimentos, então a gente está vendo as coisas acontecer. E cheio de perguntas mais do que de respostas, né? Mas eu acho que tem um aspecto que eu falo, até que ponto a racionalidade dá conta? Até que ponto a política vai precisar lidar com a questão do espírito, alguma coisa mais holística e alguma questão que transcenda simplesmente a mera racionalidade? Eu fico perguntando, de repente, se é o caso de contrapor ou buscar afinidades, por exemplo, já que a religião entrou no debate político, do Jesus Cristo da teologia da libertação e o Jesus Cristo da teologia da prosperidade. Eles são opostos, beleza, a gente vê... Quais são as afinidades deles? Eles têm afinidade? Creio que sim. E trazer isso para a coisa, para ver, assim, na verdade, beleza, a gente está falando da mesma coisa. É curioso que cristão persegue cristão, né? Os cristãos falam que... reclamam os evangélicos de serem perseguidos, mas eles são os que mais perseguem cristãos e perseguem também os cristãos, as igrejas de matriz africana, mas tenta se colocar como simpatizante da teologia da libertação num WhatsApp evangélico, como eu já acompanhei. Você é massacrado, você é considerado um herético, né? Você é considerado a raspa do tacho do moral, né? Então não é possível, a gente tem 90% de cristãos, aproximar os discursos, também levar esse tema da fraternidade, da solidariedade, pontos em comum. Bom, os evangélicos são pobres, a maior parte deles. Eles são empreendedores, mas o que a esquerda discute é um Estado que diminua a dependência desse mercado e talvez ofereça uma possibilidade de você não ser tão dependente de dinheiro. Então há uma possibilidade de diálogo, há objetivos comuns, talvez questões de espiritualidade. O desafio é imenso, eu concordo com você. Eu queria terminar essa nossa conversa com 3 perguntas relativamente rápidas do ponto de vista conjuntural. A primeira delas é, tendo em vista que estamos num ano eleitoral, 2024, ano de eleições municipais, qual o peso desse discurso, na sua percepção, diante das suas pesquisas, qual o peso desse discurso da violência, ou do combate à violência, do crime versus combate ao crime, enfim, nestas eleições municipais,
as prefeituras podem fazer algo, mas não são as principais responsáveis pelo combate ao crime, mas em que medida você entende que isso possa aparecer e ter um peso significativo nesse pleito Eu municipal? acho que discurso não tem, e eu acho que tenha dinheiro, capacidade desse dinheiro do crime financiar candidaturas e capacidade dos controles dos territórios também conseguir votos para determinadas candidaturas. Eu acho que esse é o grande problema das eleições municipais. Chave da eleição a municipal. grande chave das eleições municipais. Milícias no Rio, por exemplo, controlam votos, impedem candidaturas rivais, tem muito dinheiro também para financiar eleições. Lá é um caso meio clássico. Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo você tem o dinheiro do crime entrando, como eu mencionei, né, esse dinheiro forjando câmaras municipais e prefeituras para que eles ingressem, né, então é o dinheiro que pesa, né? E qual é o peso desse dinheiro na determinadas candidaturas? Eu acho que essa é a questão. E essa presença do crime organizado com candidaturas como você destacou anteriormente. Né? Nos territórios. Tá. Nos territórios que controlam controles armados de territórios, tem não só no Rio, tem Ceará, Bahia, tem vários lugares onde o controle territorial armado é mais presente do que em São Paulo, né? A influência do controle armado é mais presente, acaba sendo também importante na tentativa de controle de votos, né? Impede que o candidato de fazer campanha em determinada área e tudo mais. Então, acho que essa configuração é a mais... Porque eles não têm discurso. Mas o discurso do eu prometo acabar com a violência, se ganhar a prefeitura... Isso não, eu acho que até pode... Acho que isso vai ter, né, esse discurso. O segundo ponto nós tivemos uma troca no Ministério da Justiça recente. Né, o ministro da Justiça foi indicado e aceito pelo Senado como um próximo ministro do STF. E a gente teve uma chegada de um novo ministro do STF, ou de um ex-ministro do STF, novo ministro da Justiça. E um dos primeiros instantes dele como ministro é marcado por uma fuga de uma penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, etc, etc, etc. Em que medida que esse desafio é um dos desafios mais marcantes ou um dos desafios mais urgentes do ministro Lewandowski, e em que momento isso é uma mera ocorrência? Eu vou te dizer como jornalista, né? São assuntos sexys, né? Porque assim, você tem os presídios federais há quase 20 anos, nunca teve uma fuga. Aí tem a primeira fuga quando o ministro assume. Isso vira tema. Então, o que vamos fazer com os presídios federais? Como é a segurança dos presídios? Isso faz parte do campo jornalístico, né? Com esse tipo de novidade, algo que pela primeira vez aconteceu acaba sendo pauta. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Você tem 1.000 vagas nos presídios federais com 500 presos. E, por outro lado, você tem um sistema estadual com 900 mil presos, quase 800 mil presos, com déficit de vaga de 300, 400 mil vagas. A gravidade de tudo, o problema está nos estados, né? Você tem um sistema penitenciário falido e é esse sistema que é controlado por mais de 50 facções prisionais, que controlam o crime do interior das prisões. Então, assim, beleza, é fácil, vai. Então vamos resolver os presídios federais. 1.000 vagas com 500 presos, resolvemos. Não, você tem toda uma cena espalhada pelos estados, que esse sim é o grande drama, né? Esse sim é o grande desafio, como lidar com o sistema penitenciário dos estados, né? As suas pesquisas, e as pesquisas em geral, enfim, identificam esse número elevadíssimo de facções criminosas como subfacções das gigantes, né, das principais marcas, tipo PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc., ou para além dessas gigantes existem essas tantas outras? São duas nacionais, PCC e Comando Vermelho, estão presentes em quase todos os estados do Brasil. Em diversos estados você tem facções locais. No Rio Grande do Sul tem 7, 8 facções, muito com características, como sempre no Rio Grande do Sul, características próprias, né? Nunca imaginei. Mas na Bahia também você tem características próprias. Aí em Ceará você tem facções que aliam ao Comando Vermelho, que aliam ao PCC, que são independentes. Mas o fato é que as gangues com bases prisionais viraram um modelo de gestão do negócio de drogas no Brasil. Isso se replicou. As drogas nas quebradas, né, vamos dizer assim, elas são geridas a partir do interior das prisões por gangues com bases prisionais
que mimetizam de mais ou menos o PCC, com estatutos, com regras, com filiados, alguns cobram mensalidade, outros não, outros são mais parecidos, outros menos. Tem um modelo de negócio. É um modelo de negócio bem sucedido. E o último ponto, Bruno, é um olhar histórico de muitos anos de pesquisa sobre o crime, a criminalidade, enfim, e predominantemente sobre o crime organizado. Obviamente, nessa trajetória toda, você se depara com o outro lado da história, quer dizer, com as tentativas de implementação de políticas públicas de segurança. Existe algo que você destacaria como bem-sucedido ao longo de toda essa sua trajetória, por mais que possa ter sido bem-sucedido num determinado momento e ter dado errado no momento seguinte, enfim, mas existe alguma percepção de alguma fórmula em política pública que fosse capaz de atenuar toda essa sensação ou toda essa estrutura gigantesca do crime organizado? Eu acho que às vezes a gente fala muito sobre tragédia tal e sobre problemas, mas eu acho que não dá para negar os avanços da nova república, na educação, na saúde, apesar de todos os problemas. A gente vai pensar o que era 30 anos atrás, num país que se urbanizou tão rapidamente, a gente aos trancos e barrancos tem construído um Estado. Só que realmente a dívida era muito grande, né? Os problemas, a nossa história vinculada à escravidão, a latifúndio, a um modelo econômico é muito antiga, né? Então a gente é um país adolescente ainda, nas cidades, que tinha 70% da população morando no campo até 1950 e agora 85% mora nas cidades, sendo um dos países mais urbanizados do mundo. Então a gente teve que meio que inventar alguma coisa. Eu acho assim que tem muitos méritos nisso, né? Muita luta, muito esforço, muitas conquistas também. E eu acho que a violência é um dos dramas, porque tem muitas causas mal resolvidas e muitas urgências e muito desespero, etc. Mas eu acho que tem uma outra política isolada. Eu acho que então estou falando educação, saúde, por mais teatro, arte. A gente não é um país sem isso. A gente é um país também muito rico, tem um sistema único de saúde, culturalmente rico, um sistema único de saúde, escolas de alguma forma tentando universalizar. A gente deu avanços no analfabetismo e essas coisas todas. Essas são políticas bem-sucedidas. Distribuição de renda. Distribuição de renda, renda mínima, coisas que foram inventadas aqui, né? O próprio SUS, né? A forma de distribuição de receita e tudo mais. São políticas bem-sucedidas que diminuem o desespero e a necessidade de ganhar dinheiro e a raiva contra a vida, a raiva contra o sistema, etc. Tem algumas medidas isoladas de segurança pública, os territórios da paz do Pará, algumas medidas em Pernambuco, mas eu acho assim que tem alguns caminhos que não foram tentados. Falta um discurso progressista de segurança pública. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que existem, para ser rápido, 3 pontos importantes. Você tem que primeiro pensar e focar na redução de homicídios. Eu acho que a taxa de homicídios é um sintoma de descontrole político dos territórios onde tem muito homicídio, porque quando tem muito homicídio, você tem um tirano armado matando para ganhar dinheiro com o crime. Então você reduzir as taxas de homicídio é você libertar as comunidades dessas tiranias armadas que estão espalhadas pelo Brasil. Então você libertar essas comunidades a partir das taxas de homicídios. E a partir da ação do Estado. Ação do Estado. Então você... Como aconteceu aqui em São Paulo, Operação Saturação, ou mesmo as UPPs teve esse aspecto interessante, que é o seguinte, morreu muita gente, teve uma chacina de 6 pessoas na zona norte de São Paulo. Você ocupava o lugar por 2 meses com polícia, levava até corte de cabelo, às vezes você tinha dentista, mas ficava lá 2 meses e o tráfico quebrava. Ficava 2 meses, 3 meses sem poder vender, porque você tinha uma ocupação ostensiva. E aí você começa a gerar a informação de que matar atrai polícia, reduz os ganhos, e você vai reduzindo os danos do tráfico de drogas, tornando o tráfico menos violento, informando para eles por ação do Estado que eles não podem matar. E não podem tiranizar as comunidades. Se você vender drogas, a gente vai agir com saúde, educação, com outras formas, mas matar você não pode, matar é proibido. Isso é uma coisa. Controlar as taxas de letalidade policial, são mais de 6 mil mortos pela polícia.
E essas taxas de letalidade policial são sintomas do descontrole da polícia. E a polícia que mata e tem carta branca para matar, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ficar rica com esse diferencial. As milícias cresceram assim. Então você controlar os homicídios da polícia e identificar as polícias que matam, os batalhões que matam, é uma forma de você retomar o controle da polícia e impedir que as polícias vão para o crime, que é o que está acontecendo no Brasil. 2 pontos emergenciais. E trabalhar com inteligência econômica para reduzir o poder financeiro desses grupos. E a partir da compreensão do funcionamento dessas indústrias do crime. 3 breves medidas assim mais estratégicas, que é uma forma de você respeitar o medo das pessoas, de desordem, que é insuportável uma vida imprevisível, né? Política, mais política, políticas públicas, sensação de presença do Estado, sentimento de ordem, diante de desafios dos mais expressivos, atrelados à construção de algo significativamente complexo do ponto de vista da organização do crime e da capacidade destas organizações se fazerem presentes na vida de pessoas que passam a estruturar e acreditar nisso ou a legitimar isso. Desafio dos mais complexos, Brasil conversou com o cientista político, pesquisador do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo, Bruno Paes Manso. Obrigado, Bruno. Uma alegria enorme ter você aqui. Foi uma alegria esse papo.